Olá, meus caros alunos do nosso Quarentena em Inglês. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós estamos aqui na aula 9. Na aula 8, aula passada, nós falamos um pouquinho sobre o Present Perfect. E hoje, na aula 9, nós iremos falar sobre o nosso, não sei se querido, Past Perfect, que é o passado perfeito, basicamente. Que consiste quase da mesma forma que o Present Perfect, só que ao mesmo tempo ele é muito diferente. Então, desde já eu quero agradecer a todos que têm escutado essa aula e eu quero uma opinião de vocês. Vocês acham que eu deveria criar um Instagram para este canal? Porque eu já tenho um Instagram, só que do meu outro canal e o meu privado também, basicamente. O meu normal, né? O meu Instagram normal. Quem quiser me seguir, @dccraftytofi ou dccraftyt_ofi. Eu acho que é assim, se eu não me engano. Depois eu deixei na descrição. Me sigam lá. Bom, na aula de hoje nós iremos falar sobre o nosso queridíssimo Past Perfect. E ele é meio complexo. Que eu acho que eu vou ter que fazer umas aulas bônus para ele também. Bom, o Past Perfect, ele é feito do verbo had, que é o passado do have, e o particípio passado de um verbo. O particípio passado a gente vai aprender na próxima aula, porque creio que a gente já finishou problema de bilíngue. Creio que a gente já terminou os tempos verbais e a gente vai ver o particípio passado, que não é um tempo verbal, e sim uma variação de verbo. Então, o exemplo 1, I had finished the work e she had gone. A primeira frase é eu terminei o trabalho e a segunda ela saiu ou ela foi embora. Enquanto isso está passando um caminhão aqui. O Past Perfect também tem a variação dele, o Past Perfect Continuous. E o Past Perfect Continuous é feito do had been, que nem o outro, se eu não me engano, só que no lugar do have é had, e é a forma ing de um verbo, que é o exemplo 2. I had been working there for a year, e they had been painting the bedroom. Primeira frase é eu estive trabalhando aqui por um ano e ela ou eles, no caso, elas ou eles estavam pintando o quarto. O Past Perfect é usado do mesmo modo que o Present Perfect, mas ele se refere a um tempo no passado, não no presente. Nós usamos o Past Perfect para algo que começou no passado e continuou durante algum tempo no passado, que é o exemplo, se eu não me engano, exemplo 3. When George died, he and Annie had been married for nearly 50 years. E a outra frase, she didn't want to move. She had lived in Liverpool all her life. E esse basicamente é, quando o George faleceu ou morreu, ele e Anne estavam casados por quase 50 anos. E a segunda frase, ela não queria se mudar. Ela viveu em Liverpool toda a sua vida. Para este uso, nós geralmente usamos o Past Perfect Continuous, que é o exemplo 4 que vocês podem ver aí. She didn't want to move. She had been living in Liverpool all her life. E a segunda frase, everything was yet. It had been raining for hours. E a primeira frase é basicamente, ela não queria se mudar, ela esteve vivendo em Liverpool durante toda a sua vida. E a outra é, tudo estava molhado, estava chovendo por horas. Bom, nós podemos dar também para algo que aconteceu várias vezes antes de um ponto no passado e continuou depois desse ponto. Como vocês podem ver no exemplo número 5, 5, 1, 2, 3, 4, 5, sim, o exemplo 5. Ele era um guitarrista maravilhoso. E, nossa, eu falei a tradução primeiro. He was a wonderful guitarist. He had been playing ever since he was a teenager. He had
writing 3 books and he was working on another one. A primeira frase é: ele era um maravilhoso guitarrista, ele esteve tocando desde que ele era um adolescente. E a outra frase é: ele escreveu ou estava escrevendo 3 livros e ele estava trabalhando em mais um. Mas também nós usamos quando nós estamos reportando uma experiência em algum ponto no passado, que no caso é o exemplo 6. My 18th birthday was the worst day I had ever had. I was pleasured to meet George. I hadn't met him before, even though I had met his wife several times. Que é a primeira frase. O meu aniversário de 18 ou de 18 anos foi o pior dia que eu já tive em toda a minha vida. E a outra frase: eu estava tão prazeroso, sabe? Quando a gente fala prazer é meu e coisa assim. Estava tão com prazer de ter encontrado George. Eu não tinha encontrado com ele antes. Mesmo que eu tivesse encontrado sua esposa várias e várias vezes. Suspeito. Bom, continuando, nós usamos para algo que aconteceu no passado e é importante em algum ponto do passado, em algum ponto depois no passado. Um exemplo, um ponto mais... basicamente um ponto mais depois. Como o exemplo 7, I couldn't get into the house, I had lost my keys. E a outra frase, Teresa wasn't at home, she had gone shopping. Que a primeira frase é, eu não consegui entrar na casa, eu tinha perdido minhas chaves. E a outra, Teresa não estava em casa, ela tinha ido fazer compras. Basicamente. E nós também usamos expressões... Como eu posso explicar? Nós usamos também geralmente expressões com for, que é para, e since, que é desde que alguma coisa, com o past perfect, que é o exemplo 8. I was sorry when the factory closed. I had worked there for 10 years. Aí a outra frase, I had been watching that program every week since it started, but I missed the last episode. Que é basicamente, eu estava... Como é que eu posso dizer? Eu estava desanimado, estava desacreditado quando a fábrica fechou. Eu trabalhei por lá por 10 anos. E a outra frase, eu estive assistindo esse programa toda semana desde que começou, mas eu perdi o último episódio. E nós normalmente não usamos o past perfect continuous com os stative verbs. Nós usamos o past perfect simple, o básico, padrão, no lugar. Bom, e isso inclui o exemplo 9, que é Up until that moment, I'd never believed in astrology. E não been believing, que é estava acreditando, basicamente. No caso, a tradução correta seria: até aquele momento eu nunca tinha acreditado em astrologia. Bom, isso é uma opinião de cada pessoa, certo? E nós também temos de novo, aquela volta do past perfect e hipóteses. Nós podemos também usar o past perfect quando a gente faz hipóteses sobre o passado, quando nós imaginamos algo. E isso de hipóteses e desejos vai, em uma outra aula. Mas por hoje é só. Eu felizmente não vou precisar fazer nenhuma aula bônus. Amém, ainda bem. Se vocês gostaram da aula, essa aula foi um pouquinho mais rápida porque eu não tenho muito tempo para gravar e só tenho hoje para gravar e postar hoje na segunda-feira. Se a minha internet não estiver ruim, que eu já não consegui postar o vídeo no domingo. Eu acho, se não me engano. Não consegui postar o vídeo no domingo. Eu acho que eu nem cheguei a citar. E eu vou postar esse daqui na segunda e tentar postar o outro vídeo na terça. Ou mais tardar quarta-feira. Mas essa semana vocês vão ter mais outra aula na quinta. Sim, segunda, quarta,
sexta. Bom, eu vou ver aí, mas pelo menos 2 aulas vocês vão ter essa semana, 2 aulas inteiras. Bom, se cuidem, fiquem bem, tomem bastante água. Basicamente é isso. Tenham uma boa quarentena. Usem máscara se forem sair de casa, mas se não precisarem sair de casa, fica em casa. Não precisa sair. A não ser que você estiver necessitado de ir para o mercado, algum lugar assim. E lembre-se sempre de passar álcool em gel. E use máscara, lave as mãos com água e sabão. E até a próxima aula. Adeus. Tchau, meus amigos. Eu considero vocês amigos, meus amigos, alunos, etc. Tchau.